Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Rogatório do Pássaro. Seres humanos, eu estou gravando este vídeo aqui para lhes dizer o porquê de eu não ter participado das manifestações de ontem. Manifestações que aconteceram no dia 15 de março de 2015. E eu também quero lhes dizer quais seriam as pautas que me levariam para a rua, que me levariam para esses manifestos populares. Vários dos meus amigos participaram das manifestações que ocorreram aqui em Brasília, e eu tenho vários outros amigos que participaram dessas manifestações ao redor do Brasil. Observando o discurso dessas pessoas, vendo os jornais, as redes sociais, os vídeos e as fotos que foram compartilhadas, eu pude perceber que eles tiveram três pautas principais. O que eu mais vi foram pedidos de impeachment, outros gritos de chega, de basta de corrupção, e um outro terceiro grito que foi menos expressivo, mas aconteceu em todas essas manifestações, que foram solicitações de intervenção militar. Muito bem, essas pautas não me motivaram para que eu saísse do conforto aqui do Morgatório para ir para a rua me manifestar. E nesse momento tem um monte de gente assistindo esse vídeo e já está pensando exatamente o seguinte: eu sempre soube que esse tal de pássaro é um petralha vendido. Será que o PT está pagando quanto para esse vlogzinho fazer esse discursinho? Não, meu amigo, vai com calma. Eu não sou petista. E se fosse por mim, neste exato momento, quem estaria lá no Palácio do Planalto seria Eduardo Jorge, e não Dilma Rousseff. E qual é a minha opinião em relação ao impeachment? É bem simples. Se aparecerem provas incriminando a presidente, em um desses crimes de responsabilidade, o mandato dela deve ser interrompido imediatamente. Enquanto essas evidências não aparecem, nós devemos continuar apreensivos, críticos e fiscalizando tudo que está acontecendo. Então essa manifestação teve três pautas, eu estou falando sobre uma delas, que é a questão do impeachment. Eu não vou para a rua enquanto não tiver evidências de crime de responsabilidade envolvendo a presidente Dilma. Se aparecer, você pode ter certeza que eu vou fazer coro com vocês nesse pedido de impeachment. Segunda pauta, a questão da corrupção. Eu não vou para a rua simplesmente para gritar basta de corrupção, porque esse grito é completamente genérico, vai ecoar em todos os cantos do país e não vai ser ouvido por ninguém. Esse grito de basta de corrupção, ele é completamente desfocado, ele não chega em lugar nenhum, ele não foca em nada e acaba não surtindo efeito prático em nada. Então esse grito também não me leva para a rua. E tem também uma terceira pauta que teve menos militância, mas foi presente em todos os cantos do país, que é a questão da intervenção militar. E olha bem pra minha cara, né? Vê se eu tenho cara de otário pra sair na rua pra pedir intervenção militar. Por favor, né? Olha, eu estou fazendo aqui algumas críticas às manifestações de ontem. Mas isso não significa que eu esteja deslegitimando o direito das pessoas se manifestarem pelo que elas quiserem. A pessoa tem o direito de ir pra rua, gritar, protestar e reivindicar o que ela achar que for melhor pro país. O que eu estou querendo dizer aqui é que essas pautas não são motivo suficiente para que eu saia do meu morgatório, do conforto da minha casa, para ir para a rua protestar por alguma coisa. E isso não significa também que eu não tenha as minhas pautas, coisas que eu iria para a rua brigar por elas. E agora eu vou dizer para vocês quais são as pautas que me levariam a sair aqui dessa cadeirinha e ir para a rua gritar, encher o saco do governo, dos parlamentares, de todas as autoridades do país. Vamos lá. Primeira pauta: fim da reeleição para cargos do Executivo e deixar no máximo uma reeleição para os cargos do Legislativo. É claro que isso aqui é só uma proposta e esses prazos eles são discutíveis. A gente pode aumentar um pouquinho, discutir acerca disso. Mas, acima de tudo, não permitir que alguns parlamentares passem 30, 35 anos enfiados dentro do Congresso Nacional e mantendo o nosso sistema político cheio de teias de aranha. Segunda pauta: estabelecimento do voto distrital. Essa medida vai diminuir os custos da campanha e melhorar os debates entre os candidatos. Porque atualmente existem milhares de candidatos disputando uma vaga, por exemplo, para deputado estadual lá em Minas Gerais ou em qualquer outro estado brasileiro. São milhares de candidatos disputando numa região muito grande e isso favorece com que eles não debatam entre si. Que debate que você vai ter entre 5.000 pessoas que estão disputando a mesma vaga? Se você divide isso em distritos, você vai ter uma região menor, os custos da campanha vão ficar mais baixos e vai ter uma quantidade bem menor de candidatos naquela área específica. Isso vai fazer com que eles debatam entre si e as ideias fiquem até mais claras para aquela população. Outra vantagem dessa medida é você depositar o seu voto especificamente naquele candidato para aquele distrito, evitando assim que o seu voto vá para o partido
e aquela legenda acabe trazendo outros políticos que você nem conhece, que você não confia. Atualmente, você vota no Joãozinho. E se o Joãozinho tiver muitos votos, ele acaba distribuindo esses votos para outros candidatos daquele partido e levando uma galera para ocupar cadeiras ali no Congresso. Isso está totalmente errado. Você não pode votar na pessoa X e computar seu voto na pessoa Y. Está errado, muito errado isso. Terceira pauta, a criação de um sistema de revogabilidade de mandato. Como assim? Antes de começar o processo da disputa dessas eleições, os candidatos devem se dirigir à Justiça Eleitoral e protocolar as suas propostas. Se ele for do Legislativo, ele vai dizer quais são as causas que ele vai defender. Se ele for do Executivo, ele vai dizer como ele vai administrar esse dinheiro e quais são as prioridades dele. E aí vai deixar ali registrado essas ideias, essas propostas, esse plano de governo. Em seguida, claro que tem que ser ideias constitucionais. Você não pode pegar um candidato que tem ali a ideia de exterminar homossexuais ou uma ideia de tornar o Brasil uma teocracia ou de extinguir a federação, essas coisas absurdas, e registrar aquilo como uma coisa válida. Não. Ele vai registrar propostas constitucionais, propostas aceitáveis, e isso daí vai ficar registrado. Se ele ganhar, se esse cara for eleito, a população vai ter o direito de ir lá conferir se ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Caso ele esteja votando, se for um cara do Legislativo, se ele estiver votando diferente daquilo que ele prometeu, o cidadão vai ter o direito de ir lá e solicitar a revogação daquele parlamentar. Se for um membro do Executivo, ele não estiver administrando, emitindo planos de governo e em questões de responsabilidade fiscal, enfim, tudo aquilo que ele prometeu para a saúde, para a educação, coisas que ele disse que ia construir, que ele ia reformar, se não cumprir com essas metas, com essas promessas, ele pode perder esse mandato, ele deve perder esse mandato. Isso torna o processo mais transparente e, inclusive, mais seguro, né? Dá mais segurança para o eleitor, inclusive para não acontecer o que a gente está vendo com a Dilma, né? Que prometeu X e está fazendo Y, tá? Fazendo totalmente o oposto. Na verdade, ela está cumprindo aí as propostas do Aécio. Quarta pauta, fim do voto obrigatório. Cara, isso tem que acabar. É incrível como o Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda mantém essa questão do voto obrigatório. Isso não é coisa de democracia. E o pior, essa galera é totalmente desinteressada dos assuntos políticos e elas acabam votando em quem aparece mais, votando naquele candidato que tem uma publicidade mais forte, ou votando até em quem compre o voto dela mesmo. Essa galera que vota por obrigação sempre faz merda. Então vamos deixar esse pessoal livre dessa responsabilidade e longe das urnas. Se eles não querem participar, se eles estão avessos, alheios a esse processo, fiquem aí na sua, e as pessoas interessadas vão correr atrás, se informar de uma maneira mais lúcida e votar, mas sem o peso da obrigatoriedade. Pauta número 5. Proibir empresas privadas de financiar campanhas políticas. Esse aqui é um tema muito importante, ao mesmo tempo muito delicado. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que empresa não vota. Se empresa não vota, se empresa não tem título de eleitor, eles não têm que financiar nada. Nós sabemos que existe aí uma grande promiscuidade, uma suruba entre público e privado, e no final das contas existe aí um lobismo onde essas empresas financiam a campanha em troca de processos licitatórios e favores e títulos públicos que são emitidos para eles depois. Isso é tudo muito sujo e acaba que os legisladores, especialmente os membros do executivo, acabam fazendo um governo, cumprindo seus mandatos para os interesses dessas empresas e não para os interesses da população. Então, se o dono de uma empresa dessas tem algum interesse, ele, como pessoa física, enquanto cidadão, enquanto eleitor, vai lá e faz a contribuição, não a empresa. Ele, enquanto eleitor, pode fazer isso, a empresa dele não. E ainda tem um outro detalhe, nós devemos colocar um teto, uma espécie de limite para essas contribuições, porque aí você vai pegar um cara que é multimilionário e vai lá patrocinar a campanha de alguém, e esse alguém vai fazer o seu mandato para esse cara que pagou a campanha dele. Não vamos ser inocentes aqui, gente, por favor. Então, para evitar esse mimimi de que fulano está legislando para seus interesses próprios ou para aqueles que fizeram o financiamento de suas campanhas, nós podemos colocar aí um salário mínimo
como limite. Então eu, que sou pobre, lascado, posso juntar um dinheirinho e dar um salário mínimo para um parlamentar ou para um membro do executivo, para um prefeito, para quem quer que seja. E uma pessoa que é rica também vai dar a mesma quantidade. É claro que se a gente colocar essa regra no sistema eleitoral, nós vamos ter uma pressão maior para o surgimento do Caixa 2. Então não adianta impedir o financiamento de empresas privadas se a gente não tiver uma fiscalização mais severa acerca da questão do Caixa 2, colocar penas maiores e, óbvio, não adianta também aumentar a pena para o Caixa 2 e não fiscalizar. Então tem que ter uma fiscalização mais efetiva acerca de Caixa 2, senão isso não vai funcionar de jeito nenhum. É um pouco chato ter que dizer isso, mas as campanhas seriam financiadas então através de duas fontes. Uma, doações de eleitores, pessoas físicas, doações com um limite para um salário mínimo, e também o fundo partidário. Ah, Eumaro, vai gastar dinheiro público? Vai. Mas é melhor você gastar um pouco do dinheiro público e fazer um processo mais democrático, onde o Zezinho lascadinho sem dinheiro vai aparecer para o público, e aquele grande partido, aquele grande político famoso também vai aparecer de uma maneira mais proporcional, com uma publicidade um pouco mais justa. Fazer essas modificações na questão do financiamento das campanhas vai também interferir naquele processo do votei no que aparece mais, votar naquele candidato que tem um poder publicitário mais forte. Sexta pauta, que seria a implantação da candidatura avulsa. Como assim? Eu estou falando da possibilidade de um cidadão qualquer pleitear um cargo público para o legislativo, para o executivo, mesmo sem se filiar a um partido político. Porque muitas vezes a pessoa sente vontade de fazer parte da vida pública, mas ela não consegue se filiar aos partidos porque ela olha e não vê nenhum partido que realmente represente os interesses dela, ou ela acha que esses partidos já estão funcionando como crime organizado, que estão todos eles sujos, todos eles corruptos. E essa pessoa quer entrar na vida pública sem se misturar com bandido. É claro que também a gente não pode tornar o sistema eleitoral na casa da mãe Joana, né? Porque eu acabei de falar sobre financiamento de campanha, então vai ter muito cara espertinho aí que vai se candidatar só para receber doações ou, sei lá, querer usar o sistema para mamar um dinheirinho de doação para financiamento. Então, para evitar isso, a gente tem que ter um critério mínimo, que seria uma porcentagem do eleitorado fazendo um abaixo-assinado, fazendo ali uma assinatura, né, que valide a candidatura daquele indivíduo. A gente pode discutir aí 1%, 3%, 5% do eleitorado. Se esse cara quer se candidatar para a prefeitura de uma cidade, então ele vai ter que ter uma pequena porcentagem mínima daquele eleitorado, daquele município, apoiando a candidatura dele. Se o cara quer ser presidente da república, então ele vai ter que ter 1%, ou 3%, ou 5%, seja lá qual for o valor estipulado aqui, para poder se candidatar, né, sem se filiar a um partido. Porque aí, se ele tiver essa porcentagem, ele já vai mostrar que ele tem sim relevância. 7. Fim do foro privilegiado e da imunidade parlamentar. Eu não acho que parlamentares devem ser tratados como reizinhos, tem que ser julgado num tribunal especial. Por que tribunal especial? É um cidadão como eu, como você, tem que ser julgado como eu e como você também. E essa questão de imunidade parlamentar é uma desculpinha por causa das perseguições da época da ditadura, porque o parlamentar não vai poder dizer isso ou aquilo para não sofrer uma perseguição política. Porra nenhuma, ninguém está sendo perseguido e isso daí está servindo como estratégia para parlamentares boçais, que a gente tem vários deles dentro do Congresso Nacional, que falam um monte de merda, frases com discurso de ódio, calúnias, difamação, cometem crimes através de seus discursos e se escondem através da tutela da imunidade parlamentar. Então isso está totalmente errado. Eu ainda tenho aqui algumas pautas que dizem respeito a corte de cargo comissionado, também questão de
verbas e muitas verbas, vários e vários recursos que parlamentares recebem, que eu acho completamente desnecessário. E acima de tudo tem também a pauta que fala da questão das urnas eletrônicas. Nós estamos usando uma urna que não é confiável, mas é até difícil falar sobre isso porque a porra do Supremo Tribunal Federal considerou urnas de segunda e terceira geração, urnas eletrônicas de segunda e terceira geração, como sendo inconstitucionais. E aí fica difícil, né? Fica difícil. Então, seriam essas pautas que na verdade, é toda uma reforma política que me levariam para a rua. Eu não vou para a rua para ficar gritando fim da corrupção, sem direcionar isso para coisas específicas. Eu não vou para a rua ficar gritando frasezinha de impacto. A gente tem que ter um alvo. Eu acabei de mostrar aqui 7, 8, 9 pautas que são alvos importantíssimos para as pessoas irem para a rua reivindicar. Mas quando a gente fala assim que temos que cortar o mal pela raiz, a gente imagina então uma árvore. Vamos fazer aqui a analogia como uma árvore. Se existe um problema de corrupção no Brasil e esse problema fosse uma árvore, o PT não é a raiz desse problema. O PT é um fruto desse problema, um dos vários frutos desse problema de corrupção. A raiz do problema de corrupção está nessas pautas que eu acabei de citar. Uma outra raiz deste problema de corrupção é o fanatismo ideológico que faz com que as pessoas enxerguem corrupção apenas naquele partido que tem a ideologia opositora. E eu acho que eu nem preciso explicar muito isso daqui, porque todo mundo já está cansado de ver essas briguinhas infrutíferas aí na internet, nas ruas também. Então eu acho que nós temos que pautar melhor essas manifestações. Eu dei aqui uma série de sugestões para essa reforma política. Inclusive tem alguns políticos que já estão trabalhando em cima de várias dessas aqui, que eu tenho conhecimento. O Regufe já está falando sobre isso há alguns anos. O vídeo ficou extenso pra caramba, eu nem queria demorar muito, mas acabou que eu falei bastante aqui. Eu não fiz roteiro para esse vídeo e, bom, a mensagem que eu tinha era essa. Espero que eu não tenha despertado o ódio de muitas pessoas aí, até porque o objetivo desse vídeo aqui não é esse. Eu não estou aqui fazendo intriga com ninguém, mas eu quero que o Brasil cresça, eu quero que os debates políticos amadureçam. O eleitor brasileiro precisa de mais conhecimento, de mais imparcialidade. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que gostar de tudo, tem que gostar de todos os partidos, tem que abrir as pernas para todas as ideologias, não. Eu só acho que quando você está vendo um problema de corrupção, você não tem que ficar fazendo acepção, sabe? Porque essa questão de demonizar o PT é como se você focasse o senso crítico só no lobo e deixasse as raposas livres. E aí que eu quero dizer para vocês, acho que a principal mensagem desse vídeo aqui é dizer que parcialidade política também é uma forma de corrupção. Porque se você olha só para aquele seu inimigo ideológico, se você cobra a punição daquele seu inimigo ideológico e faz vista grossa para aqueles políticos que são alinhados com você, você também está sendo corrupto. Porque você está sendo conivente com os crimes daquelas pessoas, daqueles parlamentares, daqueles políticos que estão alinhados com a sua ideologia. Então isso também é corrupção. Então guarde essa mensagem para você. Parcialidade ideológica, acobertar, fazer vista grossa para os crimes daqueles partidos que são alinhados contigo, também é corrupção. Seres humanos, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!